Feche os seus olhos. Diga assim para Deus: Senhor, eu quero ouvir o que você tem para falar para mim. Eu não sei o que é, mas já está no seu coração. E eu estou aqui nessa noite, então eu sei que é para mim. Rasga meu coração, dobra o meu entendimento, faz a minha cerviz se curvar, porque eu sou teu e tudo que eu tenho é para você. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu falei para você fazer essa oração? Tem uma curiosidade aqui nessa pregação de hoje. Eu estou com essa palavra pronta desde o dia 19 de março. Não sei se faz sentido para você essa data, mas Deus mandou eu dizer aqui da frente isso. 19 de março estava pronta essa palavra no coração de Deus. E eu já preguei 3 vezes desde o dia 19 de março até hoje. Então, se você não estava nessas 3 pregações que eu tive e está aqui hoje, é para você. E se você esteve até nessas 3 pregações e também está aqui hoje, continua sendo para você. Ela falou muito ao meu coração. Ela foi me dada no momento que eu estava ali dentro, assistindo uma pregação, né, participando do culto, às 10 horas da manhã. Veio essa palavra, esse cruzamento que vocês vão ver aqui, e foi revelação do Senhor. Então, peço que você preste atenção, que você cuide das distrações, que você promova o ambiente para que o seu irmão seja abençoado, e que você, em nome de Jesus agora, todo o espírito de sono, todo o espírito de distração e de não concentração na palavra de Deus seja derrotado e saia do nosso meio, para que você não perca algo que o Senhor tem para você nessa noite. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 19, a gente vai ler 2 textos. Um está em Mateus capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 16. E depois, já deixa aberto, João capítulo 12. Tá bom? É um pouquinho mais depois. Primeiro Mateus 19, a partir do 16. Preste bastante atenção nesse texto, que você com certeza já conhece, mas ouça outra vez, com um novo olhar e na revelação do Senhor. Portanto, desculpa, Mateus 19, estou olhando aqui. Versículo 16. Eis que alguém chegou perto de Jesus e o consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Então ele perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus então disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Vamos repetir no versículo 21, as aspas, vamos ler juntos. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Segura essa palavra aí e vamos lá em João. João capítulo 12, 8 versículos, vamos no primeiro. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Todo mundo conhece essa história. Estava lá Lázaro, ressurreto, vivinho da silva, sentado, comendo com Jesus na mesa. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro,
ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e frequentemente retirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixe-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Qual é a sentença comum, qual é a frase comum, a expressão comum que há entre esses dois textos? Dar aos pobres. Você percebe isso nos dois textos. Só que essa sentença está em mão antagônico, está antagônico, né? Porque num texto, Jesus diz assim: o que mais falta para você? Vende os seus bens, dá aos pobres e me segue. E no outro texto, alguém diz: Jesus, não era melhor ela pegar isso, dar aos pobres? E então Jesus diz: não, o pobre você tem todo dia, deixa ela derramar sobre mim o bálsamo. Olha, quando Deus me deu esses dois textos, eu entrei em parafuso e falei: peraí, Jesus, Bíblia, Deus, não existe controvérsia, não existe mudei de ideia. Então tem algo nisso aqui, Senhor, me revela. E olha o que Deus trouxe para mim, espero que seja edificante para a sua vida. Quando o jovem diz para Jesus que ele não conseguiria vender os bens e ficou triste, foi embora, ele já fazia todas as coisas, ele já estava de parabéns, mas Jesus levantou algo dentro dele que Jesus já sabia que não estava totalmente entregue. Então não tem a ver com dar aos pobres, tem a ver com revelar aquilo que ainda no seu coração não foi entregue totalmente a Jesus. Jesus, na verdade, o expôs diante dele e mostrou: você faz tantas coisas, você é tão obediente, mas então eu vou dizer algo que você sabe que você não vai conseguir, e eu vou te dizer: você não é todo meu. Você não é todo meu pelas coisas que você realiza. Você não é todo meu apenas por cumprir os mandamentos. Você não é todo meu por você ter os mandamentos de cor e salteado e falar que cumpre todos eles e dizer todas as maravilhas que são feitas a partir de você, porque eu vou te mostrar hoje algo que você tem dentro de você que você ainda não me deu. Você não deixou eu ser Senhor totalmente da sua vida. Foi isso que Jesus fez com o jovem. E por que aquela mulher, Maria, estava aos pés de Jesus derramando 1 ano de salário, que é o equivalente ao que está aqui nesse valor, 1 ano de salário, jogando aos pés de Jesus, como se não valesse nada para ela mais, nada importava mais do que trazer aquilo ao Senhor. Jesus diz que ela guardava aquilo para o dia da sua sepultura. Eu não sei, não estudei o que significa exatamente essa questão, mas eu penso que ela deve ter pensado assim: o que vai adiantar eu derramar isso em alguém que não vai ver o que eu estou fazendo? Já vai estar morto. Eu vou derramar aqui, eu vou fazer uma oferta extravagante em vida para o meu rei. Ele merece em vida todo o meu ser. E aí quando Judas, né, e eu não quero entrar na parte de Judas, porque isso já é outra pregação, quis usar a palavra de Jesus, que ele já tinha dado em algum momento. Jesus, você não falou que era para eu dar o dinheiro para o pobre? Então, ó, aqui, ajuda ela aí, porque ele estava com o olho no dinheiro que sobraria para ele. Mas Jesus diz, como se dissesse para Judas: ela já tem todo o meu coração, ela já me tem no seu coração por completo. Se eu mandar ela dar aos pobres, vender isso e dar aos pobres, eu estou regredindo
com ela. Ela já passou desse nível, querido. Ela já passou do nível de ter que fazer algo para me agradar. Ela já me agrada com todo ser. Todo o meu coração pertence a ela. Ela não precisa dar nada aos pobres, porque se eu mandar, ela vai dar. Eu já sei, eu já conheço o seu coração. Então aquela oferta extravagante da mulher mostrou que o coração dela já estava todo diante de quem deveria estar. Eu poderia encerrar aqui a pregação, porque é basicamente isso. E essa palavra foi tão simples e tão reveladora. Eu fui até procurar se tinha concordância de cruzamento. Não tem. Foi algo real que Deus trouxe para nós como igreja. E eu pensei, por que, Senhor, falar de oferta extravagante? Por que, Senhor, falar de um coração não todo seu? E Deus trouxe para hoje, porque estamos já há 2 semanas, desde o domingo passado, falamos sobre santidade, sobre quebra de altares, e hoje continuamos pela manhã falando sobre isso. E Deus me falou, isso tem a ver com idolatria. Porque quando você faz algo por mim, para mim, mas não me tem por completo, quando eu peço algo para você, um tiquinho de nada, essa parte eu ainda não posso dar a Jesus, essa parte eu não tenho como atendê-lo, essa parte eu não tenho como ofertar ao Senhor, porque eu estou mais preso a isso do que ao Senhor. Isso é idolatria. Isso é você fazer Deus caber dentro dos seus fundamentos. Isso é você diminuir Deus, fazer Ele atender você. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que o Senhor tem te pedido? Cada um de nós tem algo que precisa ser entregue. Eu não quero julgar você, porque eu estou junto com você. O Senhor está sobre nós. O que o Senhor tem te pedido? E o que você tem dito a Ele? O que você tem entregado a Ele? Você tem dado tudo o que o Senhor está te pedindo? Ou você está dando parte e fazendo como o moço rico, que fazia tudo bonito, mas não era todo o seu coração do Senhor? E às vezes a gente pensa que isso é muito amplo, o que o Senhor tem me pedido? O Senhor tem me pedido em muitas coisas. Então vamos tentar responder. Eu vou tentar te ajudar nessa pergunta retórica aí, que você vai responder para você mesmo e para Deus. O que tem te impedido de fluir no Espírito Santo? O que é fluir no Espírito Santo? Que pessoas cheguem a você e te vejam como recipiente do poder de Deus, da glória de Deus. O que tem te impedido de ser esse recipiente? Isso é o que Deus está te pedindo para entregar. Talvez você pense, se eu entregar isso eu vou perder coisas, perder pessoas, perder status, perder confiança naquelas pessoas que me seguiam para outra coisa. Mas isso é o que o Senhor está te pedindo. Ele quer dominar o seu ser por completo. Ele quer fazer você entender que Ele é Senhor. E não há nenhum subjugar de você se render a Deus. Pelo contrário, quando você olha essas 2 histórias, você percebe quem era plenamente feliz, quem era plenamente satisfeito, quem estava plenamente de acordo com as ordens do céu, quem não necessitava de nada na vida mais. Maria, a irmã de Lázaro, ela estava ali despejando o que ela tinha de maior valor. Por quê? Porque nada mais importava, e tudo que era dela era para Ele, era por causa dele. Já o jovem estava numa situação de tentar se esconder atrás do que ele vinha fazendo. Sabe, isso é muito comum. É muito comum a gente parar para fazer um balanço da nossa vida, para tentar justificar a nossa caminhada capenga. Porque às vezes a gente está capengando no Senhor e a gente quer arrumar um jeito de mostrar que a gente não está capengando, não. E aí a gente começa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho feito tanto, eu tenho fluído no Espírito, porque
pessoas têm sido libertas pelas minhas orações. Deus tem me dado sonhos, Deus tem me dado revelações. E Deus me lembrou que no último dia, muitos virão com essa resposta para Ele no dia final. Muitos virão com esse argumento. Na hora que Ele disser, não te conheço. Você não. Muitos dirão, né? Senhor, mas em Teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu revelei o Teu poder. E Jesus vai dizer, eu não tenho parte contigo. Sabe o que isso significa? Que não é o que é produzido de nós. Não é o que o poder de Deus pode usar uma pedra, uma mula, uma árvore, como nós temos vários exemplos bíblicos, de seres inanimados ou irracionais sendo usados por Deus para revelar o seu poder. Então não se compare a isso. Não se compare, você é um instrumento de Deus, mas não use o que Deus pode fazer em algum instrumento para dizer que você está diante do Senhor totalmente, que Ele habita em você. Porque na verdade o que vai medir isso é a entrega total do seu coração. Não deixe o diabo enganar você. Não deixe o diabo enganar você com mentira, dizendo que o que você faz já é suficiente. Deixa Deus falar com você nessa noite, te mostrar, olha, eu tenho te pedido isso aqui. Deus vai em nome de Jesus lembrar você. Se já não está explícito aí na sua mente, no seu coração. Mas eu oro para que Deus venha trazer consciência daquilo que você ainda não entregou totalmente. Daquilo que você precisa exterminar, derrubar. A gente gosta muito de dizer, né, que Jesus é o nosso bem mais precioso. Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Meu tesouro maior. Essa mulher realmente sabia que Jesus era o tesouro maior dela. O jovem, que tinha muitos bens, possuía muitas terras, tinha muitas posses, não entendia sobre bens preciosos, não percebeu qual era o bem mais precioso dele, estava preso a um nível antes e não conseguiu seguir Jesus, não teve parte com Jesus. Eu não sei se você é desprendido do dinheiro, mas não tem a ver com isso. Às vezes a gente usa, né, essa parábola do jovem rico para cutucar o nosso irmãozinho que tem mais dinheiro que a gente, para dizer assim, aí ó, mais difícil é um rico entrar no céu do que, né, irmão? E aí a gente cutuca o irmão. Mas Deus nos revela a partir desse texto que não é sobre bens, mas sobre corações. Talvez você não tenha tantos bens, mas também seja preso a muitas outras coisas. E talvez você não tenha bens. Desculpa, talvez você tenha bens e não tenha nenhum apego, obrigada, aos seus bens, mas você tem apego a outras questões. Você tem alianças com outros tipos de deuses que regem seu coração em outras circunstâncias. Hoje nós falamos de manhã, o Augusto pregou aqui dizendo que altares e postes ídolos eram erguidos e que precisavam ser derrubados. E a história na Bíblia mostra que havia um fluxo que era repetido em vários reinados. Quando você vai olhar lá nos Crônicas, você vai vendo vários reis tendo o mesmo comportamento para trazer o avivamento. Era identificar o altar erguido para o falso Deus, exterminar esse altar, arrepender-se por estar levantando aquilo. Então Jesus vinha e trazia o avivamento sobre aquele povo.
E muitas vezes nós estamos aqui tentando fluir com o avivamento. Recebe o Espírito Santo. Vamos, nós queremos curar e libertar, Jesus. Nós queremos que as pessoas se rendam a Ti através do que nós estamos pregando. Mas estamos passeando em meio a altares de postes ídolos. Estamos erguendo novos deuses a partir do Deus que existe. O jovem sabia tudo, mas não fez tudo. O jovem se escondia e se enganava, achando que estava sendo aprovado por Deus. Mas Deus revela o coração dele e ele cai em constrangimento e tristeza. Ele me pegou. Ele acabou de dizer algo que eu estava escondendo. Estava tudo parecendo lindo. Eu estava crente que Jesus ia me aprovar. Mas ele é aquele que sonda corações. E ele só falou aquilo por um motivo. Ele não queria envergonhar o jovem. Ele não queria trazer vergonha. Ele não queria expô-lo. Ele queria que ele fosse transformado. Ele queria que o jovem falasse a verdade, Jesus. Me ajude a vender, me ajude a me desprender disso. Talvez Jesus desse uma só palavra a ele, como deu ao cego: vê. Talvez ele tivesse dado um passo de fé. Jesus falasse: enquanto você não vender o primeiro bem, você não vai se desprender desse Deus. Mas Jesus preferiu deixá-lo no seu constrangimento. Eu não quero que isso aconteça com a gente. Eu não quero que você vá para casa frustrado, porque tem algo em você que você não está conseguindo entregar. Nós vamos hoje nos render ao Senhor, nos arrependendo daquilo que nós precisamos entregar e ainda não entregamos, para que a gente tenha plenitude de vida. O coração do homem está mais inclinado naturalmente às coisas que ele possui, que constrói, às coisas que nos satisfaz. E o que Jesus quer é que nós saibamos viver sem essas coisas, tendo a plenitude de vida nele. É por isso que muitos de nós vivem alguma escassez em alguma área da vida. Às vezes a gente fica orando para o diabo largar algo nosso. Não é possível, Senhor. Eu faço tudo. Eu dou, eu aconteço. Aí você vai e repete a mesma fala do jovem. E Jesus está ali com a mão em cima de algo que não flui na sua vida, dizendo: mas isso aqui você não me deu. Mas você ainda está preso aqui. Aqui tem outro Deus reinando. E o Senhor só está querendo te revelar isso, para que você entregue esse altar, derrube esse altar, anule esse Deus e diga: só o Senhor é Deus da minha vida. Toma, Jesus, leva. Me afasta. Tira de mim. Eu deixo ir. Eu libero. É simples, é ouvir e atender a um comando. O comando do seu Deus. O comando daquele que reina na sua vida. O que o Senhor está te pedindo nessa noite? É santidade? É não se misturar? A santidade é uma condição de vida. É uma decisão de um fluxo. O caminho é reto e estreito. E nós seremos odiados por estarmos buscando a santidade. Você está preparado para ser odiado e perseguido por causa da justiça e retidão de Jesus? Se você não está, isso é algo que o Senhor está te pedindo nessa noite. Para que você flua, para que você tenha paz, para que você seja satisfeito plenamente, não dependa do people pleasing que nós falamos aqui de manhã. Aceitação das pessoas. Talvez seja algo que você precise renegar em Jesus, dizendo: Senhor, me liberta da condição de ter que ser aceito. O Senhor já me aceitou, o Senhor já me amou, e isso precisa ser suficiente para nós. Aqueles que buscam aceitação de pessoas não entenderam a paternidade de Deus. Os que buscam a aceitação de pessoas e se prendem à opinião dos amigos, dos queridos, e você não tem opinião, você quer mais fazer com que aqueles sejam seus amigos e sejam satisfeitos pela opinião. Você fica se satisfazendo, cada hora você não tem opinião sobre nada.
ou a sua opinião é aquilo que eles querem ouvir. Saia disso, querido, querida. A santidade é algo que o Senhor pede a nós. É uma decisão nossa. Tem gente que ora, Senhor, me dá santidade. Não, a santidade, Ele é santo. E se Ele habita em você plenamente, você será santo. Você buscará ser santo. É separação, e a gente já falou de santidade. Se você não estava aqui domingo passado, pega lá a palavra. Falamos de filhos, falamos de como educá-los no caminho, falamos de escolhas que precisamos fazer para não nos misturar com o mundo e relativizar os mandamentos que Deus nos deu. O que Deus tem te pedido? Será que alguma atitude, algum posicionamento diante de alguma situação e você não consegue se posicionar naquela situação? Você está sempre empurrando aquilo. Posicione-se hoje. Abandone o seu status, abandone o que as pessoas vão dizer de você. Confie no Senhor, é Ele que está te pedindo. E esse altar precisa fluir, precisa refletir a glória de Deus. Então derrube o altar de outro Deus, o Deus do ego, o Deus do seu ego, do seu status. Quebre altares. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, o que Ele está falando neste domingo, desde a parte da manhã. Mas nós temos muita implicância com certas religiões, porque tem ídolos maciços, estruturas, objetos. Eles são cegos. E você que está vendo, que tem erguido altares espirituais para outros deuses. Talvez você não tenha um ídolo maciço na beira da sua cama. Talvez você não tenha algo que você tenha que olhar. Mas você precisa se sentir o tempo todo apegado a algo que não é o Senhor. Apegado a opiniões, apegado ao seu status, apegado ao seu trabalho, apegado aos seus filhos, apegado ao seu cônjuge, apegado à opinião de alguém. E o Senhor está dizendo, olhe para mim, abandone as suas verdades, deixa eu fluir na sua vida. Quebra os altares, porque muitas vezes nós cristãos, nós evangélicos, achamos que estamos muito distantes da idolatria. E esse é um dos maiores pecados que existe para Deus. E o diabo tem se colocado no meio da congregação, no meio do povo de Deus, confundindo as nossas mentes, porque relativizamos os mandamentos, relativizamos muitas coisas, permitimos que as coisas vão entrando e nisso altares vão se erguendo e se misturando no nosso meio. E muitas vezes a gente pensa, Deus, por que eu não estou sentindo a tua presença? Porque o Senhor não se mistura com outros deuses, a glória é dele. Nós precisamos quebrar altares. Quando você mantém em você aquilo que Deus está pedindo, preste atenção no que pode acontecer. Você alimenta esse altar idólatra. Porque Deus já te pediu, Deus já te mostrou, Deus já deu a condição que vai acontecer se você quebrar esse altar, se você abandonar esse Deus. E você decide não abandonar. Você decide continuar fingindo que não está ouvindo Deus. O que acontece? Você alimenta esse Deus, novo Deus, esse Deus com letra minúscula que você criou a partir de você mesmo para satisfazer as suas próprias necessidades. O seu Deus então se torna pessoal. Isso é muito sério. Existe um seriado chamado Deuses Americanos. E tem um episódio lá que um dos super-heróis, um dos deuses lá, entra na festa, né? Ele já tinha morrido, agora ele foi lá para esse aposento aí, onde estão todos os deuses ali passeando. E quando ele chega ali, tem vários Jesus. Acho que eu já contei isso aqui em alguma pregação. Tem vários Jesus, tem um monte de Jesus ali, igualzinho, assim, passeando. Aí ele pergunta, um Deus pergunta para o outro, ué, não era só um Jesus? Ele falou assim, não, mas isso aí é que cada um criou o seu próprio Jesus.
Então, todos eles que vão morrendo vão subindo para cá. Gente, isso é muito, muito sério. Talvez isso seja mais verdade do que você pensa. Talvez aqui tenha vários Jesus sendo erguidos em uma voz. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que estejamos aqui em um só corpo, um só Espírito, uma só fé, para um só Deus. E o que vai fazer a diferença é você quebrar os altares que você tem erguido, diferentes, para que nós eliminemos do nosso meio e somente um fogo suba. Nenhum fogo estranho pode subir ao Senhor. Só um fogo pode ser levado e elevado ao Senhor. E eu quero falar um pouquinho desse Deus do seu estômago, do nosso estômago. Eu vou me incluir porque somos falhos e a gente tem percebido isso. O Senhor que cabe na sua satisfação, cabe dentro de você. Eu ouvi um pastor pregando falando sobre isso. Se você tenta entender as coisas de Deus para depois fazê-las, você está botando Deus dentro da sua cabeça. E se Ele cabe dentro da sua cabeça e do seu entendimento, Ele não é digno da sua adoração. E ele dizia, porque o meu Deus não cabe no meu pensamento. Meu Deus é muito maior do que eu. E eu digo a mesma coisa, replicando. Se você põe o Deus no seu estômago, no sentido de te satisfazer, você não está adorando ao Deus vivo. Porque o Deus vivo não cabe dentro de ninguém. Ele é em nós. Ele não pode ser resumido, ele não pode ser empacotado, ele não pode ser jogado para cá, jogado para lá, faz uma manobrazinha aqui. Ele precisa ser Deus dentro de nós. E eu preciso estar contida nele, para que quando ele me estique, eu caiba, eu cresça nele. E não ele deixar de crescer, porque não há espaço para ele crescer, porque eu o resumi dentro dos meus propósitos, das minhas necessidades. Amém? A oferta extravagante daquela mulher só significou que nada que ela tinha, que tudo que ela tinha já estava diante de Deus. Ela já era completa. O valor do que Jesus estava pedindo a ela já tinha sido entregue. Ela tinha entendido, tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho é dele. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu tentei perceber o que faz a gente não entregar todo o nosso coração ao Senhor. No sentido daquelas gavetinhas que a gente tem, né? Que a gente não quer entregar aquela gavetinha para o Senhor. E o Senhor, ministrando no meu coração, disse: o medo, a falta de fé, o medo da frustração. E hoje eu estava lendo um trecho de um livro, ele dizia assim: o povo israelita, o povo hebreu, não entrou na terra prometida. As pessoas, porque murmurou, sim, também, mas porque não creram. A falta de fé não agrada a Deus. Sabe o que significa a falta de fé? É você desprezar as promessas de Deus na sua vida. É você dizer: eu não sei se vai ser bem isso, então não vou fazer assim, vou ficar agarrado aqui nisso que eu estou vendo, porque eu desconheço o futuro. Eu desconheço, eu não consigo ampliar minha visão a ponto de me deixar seguro, então eu vou ficar aqui mesmo assim. E isso foi a atitude que o jovem teve. E é isso que o Senhor está pedindo: creiam em mim, creiam que eu sou um Deus bom, creiam que o que te faltar, na verdade fui eu que deixei faltar, porque você não precisa daquilo, eu te suprirei. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De nada sinto falta quando o Senhor é meu pastor. As coisas que eu não tenho não me fazem falta, porque o Senhor é o meu pastor. Ele me guia em pastos verdes, a águas tranquilas. E às vezes a gente está em águas turbulentas.
em capim seco, querendo que Deus se manifeste na nossa vida, e Jesus nem é nosso pastor. A gente está achando que aquele cara que está ali nos pastoreando e dominando a nossa vida, o Deus a quem levantamos a nossa mão e dizemos: vem Jesus, reina em mim, é aquele Jesus que está lá na série. Porque o Deus vivo, Ele não divide a glória dele com ninguém. E você não está confiando nas promessas, você está desprezando aquilo que o Senhor mandou você fazer, e Ele já não está ali. Desculpe se eu estou sendo dura, mas nós precisamos saber dividir, separar. Porque quem não sabe separar o que é santo do que é profano, o que é reto do que é torto, o que é pagão do que não é, são os mornos. E Jesus tem uma palavra para quem não toma posição: vomitar-te-ei. Você quer mais duro do que isso? Imagina alguém olhar para você e falar assim: quando eu olho para você eu tenho vontade de vomitar. Então a palavra de Deus muitas vezes é dura para que nós tomemos postura e que nós entendamos que Ele não se mistura, Ele é o único Deus. Você quer servir a esse Deus, confiar nas suas promessas, ter plenitude de vida com Ele, ou você prefere olhar para o seu estômago, erguer os seus deuses, confiar no que você vê, receber o alento decaído daqueles que te rodeiam, ser suprido por pessoas que são falhas, confiar no homem que é enganoso? Ou você quer crer no Senhor, que tem a terra prometida para você, que quer que você confie nele para que você flua como rios de águas vivas e que todos vejam a mão do Senhor sobre a sua vida? Você ergue o altar de adoração, você ergue o fogo santo ao Deus vivo, e todos se rendem a Deus porque veem nele em você. O que você quer? Feche os seus olhos. Eu encerrei. Eu quero ministrar agora, e eu quero pedir assim encarecidamente que você não faça essa oração apenas aqui, mas que você ore durante a sua semana toda sobre isso, porque é algo que o Senhor massacrou na nossa igreja hoje, neste domingo, dia 30 de abril. Então tome posição, não deixe ser confundido pelos prazeres que há. Eu quero, Senhor, que você agora revele àqueles ainda que não sabem, mas quem já sabe, aquilo que precisa entregar ao Senhor para se libertar. Comece a pedir isso a Deus. Deus, me dê força para isso. Eu quero. É só você sinalizar a Jesus assim: Jesus, eu quero quebrar esse altar. E deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração sobre isso. Vá orando ao Senhor. Sim, Jesus. Sim, Senhor. A minha oração é que sejas o primeiro em minha vida, em minha vida. Eu não quero mais perder o brilho dos meus dias. Quero permanecer olhando pra ti. Podem me tirar os bens, me deixar de mãos vazias. Tu és, Senhor, tudo que eu tenho. Pode até perder o chão e desaparecer meu chão. Tu és, Senhor, tudo que eu tenho.
nós somos chamados a quebrar altares dentro de nós. Então diga assim comigo: Jesus, eu sou teu, e tudo que há em mim precisa ser teu. E nessa hora eu libero aquilo que me prende. As cadeias, Senhor, podem ser quebradas. Me leva a um lugar mais profundo em Ti. Eu quero ser nova criatura. Eu quero ver com os Teus olhos. Eu quero derramar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o meu coração completamente a Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, quebra os altares, Jesus. Eu renego, Senhor, as minhas atitudes. Renego, Senhor, a idolatria que pode haver em mim. E eu quero erguer agora um altar novo ao Senhor. Algo que seja digno do Teu nome, Jesus. E eu rejeito, Senhor, tudo aquilo que não vem Te exaltar. Tudo aquilo que vem entregar fogo estranho. Eu quero entregar o fogo santo ao Senhor. Um sacrifício vivo de louvor. A minha vida é um sacrifício para Ti, Jesus. Então leva embora, Senhor. Leva embora, Jesus. Leva embora, Senhor, aquilo que nos impede, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aquilo que impede a gente de fluir em Ti, Jesus. Leva de nós, Senhor. Sobre nós, Senhor. Jesus, vai levando, Senhor, vai tocando, Jesus. Ei, Jesus, vem, Senhor, aumenta o Teu Espírito em nós, Jesus. Aumenta o volume do Teu Espírito, libera o Senhor, libera aí as Suas mãos a Ele, diga: eu sou todo Teu, Jesus. Eu sou todo Teu, diga a Ele, solte os seus lábios, diga: Senhor, eu sou todo Teu, Senhor. Eu sou todo Teu, eu sou todo Teu, Jesus. Coração,